Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre as possíveis mudanças na consolidação das leis trabalhistas que podem alterar as regras para a contratação de empregados. O governo está propondo ao Congresso mudanças nas leis trabalhistas para criar duas novas formas de contratação, a eventual e por hora trabalhada. A proposta deve beneficiar o setor de serviços, que é o que mais emprega no país, estimulando a formalização de trabalhadores que hoje não têm carteira assinada. A alteração faz parte do Plano Brasil Maior, como é chamada a política industrial. As mudanças na consolidação das leis do trabalho podem dar mais dinamismo ao mercado e, na prática, permitir carteira assinada para quem trabalha 2 dias por semana ou 3 horas por dia, por exemplo, com direito a pagamento de férias, 13º salário e FGTS. Vamos ao fato. Com as mudanças nas relações de trabalho nos últimos anos, novas formas de contrato vêm surgindo, assim como vêm sendo propostas inovações nas regras da consolidação das leis do trabalho. O contrato por hora ou por dia é um dos pontos que vem sendo questionados pelos representantes dos trabalhadores, que acreditam que essas mudanças só devem precarizar ainda mais as relações de trabalho. Nós, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós fomos às ruas, nós nos mobilizamos e nós derrotamos essa proposta de querer discutir mudanças na CLT para tirar direitos. Vim agora querer discutir, flexibilizar a CLT, contratar trabalhador por 3 dias e assinar carteira. Quem garante que isso não é flexibilização? Quem garante que você colocar um trabalhador para trabalhar 3 dias, o que ele vai fazer nos outros 2 dias da semana? Então, esse é um debate que está fora de cogitação. Para os setores empresariais, principalmente os de serviço, como de bares e restaurantes, esse novo modelo de contratação deve beneficiar os trabalhadores, em especial os jovens. Olha, os jovens, tá certo que hoje tem muita dificuldade de serem absorvidos pelo mercado de trabalho, porque eles têm que se abdicar entre trabalhar ou estudar, e na verdade você flexibiliza, na hora que você flexibiliza a questão das horas, você permite que o jovem continue estudando, esteja em casa com o seu tempo para pegar e ficar com a família e ter suas atividades de jovem mesmo, e está trabalhando uma pequena carga horária para um estabelecimento, com os benefícios de carteira assinada e sem a burocracia que existe hoje. Além disso, você está contratando para trabalhos eventuais, por exemplo, uma pessoa que já tem uma equipe toda montada e essa equipe eventualmente não pode trabalhar num evento ou numa festa e você precisar contratar uma outra pessoa, essa pessoa também poder ser contratada num esquema de carteira assinada com todos os benefícios, com recolhimento de FGTS, recolhimento de INSS e todos os benefícios de férias, 13º e outras coisas. E para falar mais sobre as possíveis mudanças na CLT, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro e o diretor de estudos e pesquisas do IDT, Papito de Oliveira. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, de fato, que mudanças são essas propostas aí pela CLT? Na CLT, na verdade, né? Bom, pelo que eu li até agora, infelizmente você não tem ainda um marco legal, não tivemos acesso a ele ainda, mas é só essas notícias, e seria mudança na CLT, no sentido de você poder permitir a empresários que contratem trabalhadores por dias ou por horas. Aí eu vejo uma contradição muito grande quando você anunciou ali. Isso vai permitir maior formalização, recolhimento de FGTS, INSS. Olha, eu acho isso improvável. E digo com conhecimento de causa, porque fui superintendente regional do trabalho durante 4 anos e o maior trabalho, o maior combate que nós fazemos é exatamente para garantir a assinatura de carteira dos trabalhadores, para garantir o pagamento de horas extras que não são pagas, são só 2, as pessoas fazem 4, 5, nem as 2 ele paga. Eu, sinceramente, apesar de não conhecer ainda o projeto no seu todo, mas sou muito reticente em relação a isso. Mas vamos ouvir o nosso Luiz, a ideia me parece aí que, em princípio, esses trabalhadores, né, a contratação de um trabalhador eventual, de um empregado eventual, é contraditória. Ela é contraditória, porque o trabalhador eventual,
normalmente ele não é empregado na empresa, ele faz um trabalho eventual, né? Como se diz, comparece ali em um determinado dia para prestar uma assistência. É um eletricista que vai na empresa e faz um conserto de um determinado equipamento, alguma coisa assim. E se resume a isso, né? Então, a contratação de empregados eventuais é contraditória. Agora, como requisito de formação do contrato de trabalho ou do contrato de emprego, não se exige que essa prestação de serviço seja contínua, né? Basta que ela seja habitual. Se o empregado trabalha 3 dias na semana, ele já pode ser considerado como um empregado realmente da empresa. Não precisa que ele trabalhe todos os dias da semana, de segunda a sábado, para que seja considerado dessa forma, né? Certo? Então me parece aí que o governo tem uma intenção de formalizar determinadas situações, mas que na prática eu penso que o empresariado não vai adotar essa política, porque para o empresariado, como o doutor Papito falou, é mais interessante ter o trabalhador sem a anotação da carteira. E sem se falar, doutor Lúcio, que, quer dizer, como é que você vai administrar isso? Quer dizer, assina a carteira, se o empregado durante 3, 4 meses para demitir, já quando vai lá o FGTS não foi recolhido, o INSS não foi. Imagine isso, como é que vai ser isso? Você vai contratar por 1 ano, mas ele só trabalha 3 meses. Quer dizer, então é uma coisa muito complicada para você praticar, né? Sem se falar que hoje, o senhor sabe muito bem disso, a questão da implantação do ponto eletrônico, né, que foi a causa da queda do ministro, as outras foram apenas motivações inferiores para justificar, é exatamente em função que foi sugestão até do Superior Tribunal do Trabalho para o Ministério, a implantação do ponto eletrônico, porque tem milhares de ações abarrotadas às pessoas cobrando horas extras que não são pagas porque não são registradas. Então eu não entendo como é que uma proposta dessa, do ponto de vista da formalização, vai dar certo. É muito complicado e não sei, sinceramente, se isso vingará. A ideia realmente é voltada para tentar abarcar aqueles trabalhadores que são contratados por hora. Por exemplo, alguém vai dar uma festa, chama um garçom e diz, olha, você vai trabalhar tantas horas, vou lhe pagar um determinado valor por hora, tantas horas. Se passar, lhe pago mais tanto. Né? Quer dizer, isso aí é um trabalho eventual. Que já está protegido pela CLT, né? Não, protegido assim, que é permitido. É permitido, é tolerado, né? Assim, é uma prática, assim, aquela pessoa que vai prestar aquele serviço somente naquele dia, ele não é um empregado. Isso. Né? Agora, se constantemente ele passa a executar aquele serviço para aquele empregador, aí sim, o vínculo empregatício pode se formar. Que é a discussão da empregada doméstica, por exemplo, né? Já há tribunais que consideram que ela passando 3 dias já cria-se o vínculo empregatício. Aquela velha questão da diarista, né? E da empregada doméstica, né? Então, é diarista que você contrata, ela passa o dia na sua casa, faz a limpeza, né, da casa, arruma tudo, faz a comida, engoma as roupas, etc. No final do dia, recebe o pagamento correspondente àquela diária, aquela prestação de serviço durante aquele dia, né? Então, se isso passa a acontecer de uma forma mais constante, aí o risco de formação do vínculo empregatício é muito maior. É sempre aquela pessoa que faz, né? Ela está ali com a habitualidade. Constante. Subordinação. A subordinação, né? Então, na verdade, assim, os senhores acreditam que não venha a melhorar essa formalização, mas vai burocratizar, então vai ter realmente mais um descumprimento da lei se houver essas alterações na CLT? Eu acho, particularmente, que vai contribuir para um problema que nós temos muito grave, que é a precarização da mão de obra. Precarização. Porque uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você trabalhar em condições dignas, né? Proteção, segurança, saúde, um salário digno, um ambiente digno. Né? Não é só assinar a carteira e pagar um salário, que isso significa a formalização, mas não significa obrigatoriamente um trabalho digno. Né?
essa questão. Realmente, esse tipo de trabalhador é o trabalhador eventual, ele não é empregado. Né? Então, sei lá, se de repente alguma manobra do empresariado poderia até tentar utilizar isso aí para sei, alguma espécie de fraude, né? Inclusive a proposta é deles. Então a gente sem discutir com ninguém. Já observa que assim, quando a proposta parte das bases, dos sindicatos, etc., né, a gente já vê com outros olhos. Se a parte do empresariado, a gente fica... E sem nenhuma discussão, né? Porque como é um tema muito polêmico, né, você teria que abrir isso para discussão com a sociedade. E empresariado, trabalhadores, sociedade civil, né, o próprio tribunais, representante dos tribunais. Então, o que preocupa a gente é isso. Aqui é uma proposta vinda de cima, né, que quer empurrar a goela sem a gente ter absolutamente nenhum conhecimento até de como é que isso vai se dar na prática. O problema é esse. Né? E de todo modo, a gente não entende, é meio contraditório. Se o empregador vai contratar um empregado eventual, né, ele vai até, de repente, deixar de contratar, porque o risco da formação do vínculo empregatício, então, né, parece que de repente pode até acontecer, ainda que o trabalho executado seja de forma eventual. E o que eu imagino também, quando eu falo da burocratização, é inclusive o processo de modificação da CLT, né? Que é toda uma discussão no Congresso Nacional, e aí envolve centrais sindicais. Nós, por exemplo, quando estávamos no Ministério do Trabalho, e que foi assumir, o ministro Carlos Lupe foi muito enfático com o governo Lula, naquela época, o governador, que a nossa posição sempre foi muito clara. Não aceitamos flexibilização na CLT que possa significar prejuízos para o trabalhador. Okay. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.